rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Faber. Pessoas são um presente. Vamos falar de gente, de pessoas. Existe acaso algo mais espetacular que gente? Pessoas são um presente. Algumas vêm em um embrulho bonito ou em embalagem comum. E as que ficaram machucadas no correio. Eventualmente, chega uma registrada. São os presentes valiosos. Algumas pessoas trazem invólucros fáceis. De outras é dificílimo, quase impossível tirar a embalagem. É fita durex que não acaba mais. Mas a embalagem não é o presente. E tantas pessoas se enganam, confundindo embalagem com presente. Por que será que alguns presentes são tão complicados para a gente abrir? Talvez porque dentro da bonita embalagem haja muito pouco valor. A decepção seria grande. Somos presentes um para o outro. Você é para mim, eu para você. Triste se formos apenas um presente em embalagem, muito bem empacotados e quase sem nada lá dentro. Quando existe o verdadeiro encontro com alguém, deixamos de ser mera embalagem e passamos à categoria de reais presentes. Nos verdadeiros encontros, acontece alguma coisa muito comovente e essencial. Mutuamente nós vamos desembrulhando, desempacotando e revelando. Essa alegria profunda que nasce do recôndito de uma alma, quando duas pessoas se encontram, se comunicam, viram presente uma para a outra. Conteúdo interno é o segredo para quem deseja tornar-se presente e não apenas uma embalagem. A verdadeira alegria que a gente sente e não consegue descrever só nasce do verdadeiro encontro com alguém. Que possamos então ser pessoas presentes e não só presente, mas sendo presentes presente. Assim, com essa mensagem, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana aqui no canal da Rádio Brasil Espírita, em mais um programa Caminhos de Autoiluminação, desejando do fundo do coração que todos possam se encontrar em paz nessa noite, desejando que todos nós possamos estar com as nossas mentes, os nossos corações abertos para as reflexões dessa noite, sob a inspiração do alto, da veneranda Joana de Ângeles e também do Espírito Marco Prisco. Nessa noite estaremos tratando a respeito de um tema que acho que tem a ver muito também com o que todos nós estamos vivendo nesses últimos tempos. Todos nós estamos adoecidos há muito tempo já. Só que os contextos desafiadores que a pandemia nos trouxe nos fez perceber que muitos desses adoecimentos foram potencializados. E não podemos deixar de considerar que nosso equipamento orgânico, esse grande veículo que a misericórdia divina nos concede para que nós possamos evoluir e conquistar os nossos aprendizados, tem sido, na maioria das vezes, muito mal compreendido e maltratado. Zeferino Rocha, um grande psicólogo, estudioso da psicossomática, falou certa feita: o corpo é um grande palco, onde nós representamos as nossas metáforas existenciais. Nós, enquanto espíritas, espiritualistas ou crentes de que nós não começamos na matéria, no nascimento, e a nossa alma não se extingue na morte, sabemos que o corpo tem uma característica muito peculiar,
porque ele também traz as marcas, as características impressas pela própria jornada do Espírito. Assim, nós vamos trazer algumas reflexões de Joana de Ângeles nessa noite sobre o tema processos enfermiços. Quais os mecanismos, quais os processos que nos induzem, que nos levam ao adoecimento? Joana de Ângeles vai nos falar aqui nesse livro, Libertação pelo Amor, algumas ponderações importantes a respeito disso. E ela nos diz: considerando-se a complexidade da maquinaria orgânica e o desgaste que se lhe é imposto pelo uso no processo da evolução do ser, pode-se compreender com facilidade a razão pela qual instalam-se os processos enfermiços. Constituída por equipamentos muito delicados, que funcionam em conjunto com as suas vibrações que defluem do espírito reencarnado, a sua harmonia depende essencialmente da ordem dos pensamentos e emoções dele procedentes. Elaborada conforme as necessidades de que defluem das realizações anteriores em existências transatas, é mecanismo vivo e pulsante, que sempre requisita cuidados e atendimento contínuo. Requisita sempre de nós cuidados e atendimento contínuo. Qualquer desajuste no sentimento e logo se apresentam distúrbios equivalentes no conjunto eletrônico encarregado de mantê-la em funcionamento ajustado. Todo tipo de agressão física, resultado de excesso ou de escassez de manutenção, e surgem falhas que se transformam em deficiências de preservação do equilíbrio. Diferentes e contínuas atividades que lhe exaurem as energias facultam-lhe distonia perturbadora que exige recuperação da estabilidade ideal para o seu correto funcionamento. Olha como nós às vezes não sabemos nos conduzir. Nós trabalhamos excessivamente até o ponto da exaustão e do adoecimento. Às vezes os nossos corpos vão dando sinais de que está no limite. Mas nós, invigilantes e prudentes, não damos ouvido, não prestamos atenção aos sinais, às vezes gritantes, que o nosso organismo está nos dando de que deveríamos desacelerar. Mas também há um outro extremo, porque quando nós nos propomos a relaxar, a descansar, a curtir, afinal, trabalhamos tanto, também descansamos e os nossos lazeres nos levam à exaustão, ao adoecimento. E aí Joana de Ângeles complementa: fenômenos morais de ontem que geraram deficiência na estruturação dos órgãos e abre-se campo para a instalação de enfermidades variadas. Aqui ela está dizendo da nossa própria bagagem evolutiva. Às vezes, pelas nossas condutas infelizes do passado, nós imprimimos na nossa consciência algumas marcas de culpa, por exemplo. E nesse sentido, fatalmente, as impressões que o corpo nos traz trarão e representarão essas marcas do nosso psiquismo profundo, do nosso eu profundo, em desequilíbrio. Dirigidas pelo espírito, consciente ou inconscientemente, é admirável, contudo, o conjunto de mecanismos interdependentes cuja funcionalidade está adstrita ao equilíbrio de cada um e do todo. Organizada para enfrentar os desafios de toda a natureza, é resistente ao extremo de suportar a variação climática, atmosférica e ambiental. Nada obstante, uma delicada picada de alfinete, contaminado, e põe-na em risco de decomposição e morte de tecidos que não se refazem. O corpo é instrumento da vida para a saga da iluminação da consciência, despertando os tesouros divinos que dormem latentes no espírito imortal. Olha que interessante, Joana aqui vai reforçar esse conceito de que o nosso corpo é esse grande veículo, instrumento de amadurecimento e de despertamento desses valores que dormitam
e que estão latentes em nós. Veículo de alto significado, sua composição grandiosa e delicada está a serviço da evolução, facultando o crescimento para Deus, de cujo amor e sabedoria procedem todas as coisas. Preservar-lhe o equilíbrio mediante respeito pela configuração, cuidados pela sua preservação e renovados exercícios mentais, emocionais e morais para o seu prosseguimento, constitui dever de todos quantos adquirem a consciência de responsabilidade em torno da sua vida física. Então, uma vez conquistada a consciência da importância da nossa vida física, nós temos o dever moral de adotarmos posturas e hábitos que salvaguardarão a qualidade, a saúde do nosso corpo físico, buscando essas formas renovadoras e restauradoras de como nós devemos viver. Então tenhamos o cuidado com esse corpo sagrado que nos foi dado por Deus para que fosse o nosso precioso instrumento de evolução. Eis porque os processos enfermiços instalam-se em pessoas interiormente desestruturadas, cuja organização resulta dos compromissos espirituais malversados. A fim de que se reorganizem os equipamentos, quando danificados ou vencidos por invasão bacteriológica, todo um hercúleo esforço deve ser desenvolvido partindo do ser interno, o espírito reencarnado, em direção à forma e suas estruturas orgânicas. Todo instrumento para funcionar com harmonia exige plena identificação vibratória com os seus componentes, afinação e resistência, de modo que não haja qualquer diferença no balanceamento das suas peças. Assim também ocorre com o corpo. Elaborado pelas leis de causa e efeito, tem como finalidade precípua servir de veículo para o inevitável conquistar do infinito. A que estão fadadas todas as pessoas. Apesar disso, desvios de conduta mental em face dos vícios cultivados anteriormente, opção pelas sensações grosseiras e animalescas, de que se deveria libertar o abuso das funções específicas para os objetivos próprios, utilização de tóxicos e venenos de toda a ordem, sobrecarregam os tecidos delicados, produzindo inarmonia vibratória com consequentes danos de funcionamento. Olha só, salva os casos em que, às vezes por necessidade de reparação ou de aprendizado, algumas pessoas nascem com predisposições a algumas perturbações orgânicas e mentais também. Fora isso, muitos de nós acabam danificando esse grande veículo carnal através das nossas condutas equivocadas. Então, às vezes, adoecemos o nosso fígado pelos excessos de álcool, pelos excessos de gordura. Às vezes, adoecemos os nossos rins, as questões cardíacas, que nós sabemos, algumas manifestações de raiva, ou o alimento do rancor e da mágoa causam danos profundos nos tecidos sutis do nosso corpo. A ciência da psiconeuroimunologia e da própria psicossomática já provam há décadas essas repercussões. Por isso que Joana de Ângeles nos chama a atenção para nossos mecanismos enfermiços, para as nossas condutas equivocadas que nos adoecem. E aí não haveremos de culpar o mundo, a vida ou a Deus pelos nossos processos de enfermidade que às vezes fazem com que nós caiamos em situações de extrema penúria e dor, mas que tem um componente cuja nossa responsabilidade está presente. E aí ela segue, sendo a vida em si mesma uma contínua sucessão de intercâmbios essenciais, vidas microscópicas em lutas intérminas pela própria existência são estimuladas
e agridem os campos nos quais se instalam, dando lugar a enfermidades, sofrimento e morte. Concomitantemente, os conflitos herdados das dissipações, a culpa que decorre do despertamento da consciência do dever, esculpem-se no campo psicológico e seus supersensíveis condutos, dando surgimento a traumas, transtornos e desvios da saúde emocional e psíquica. Não bastassem essas ocorrências e os infelizes conúbios espirituais negativos, nos quais foram estabelecidas ligações de longo curso com seres infelizes, que se comprazem na perturbação e no pesar, facultam espaço para a instalação de outros tipos de caráter obsessivo, que terminam por afetar a aparelhagem biológica. Aqui ela distingue, não bastassem as ocorrências danosas e adoecedoras que decorrem das nossas posturas, há aquelas em que, por desequilíbrio também, nós nos consorciamos psiquicamente, emanados e conectados mentalmente por irmãos também infelizes e perturbados que facilitam os processos obsessivos e que nos causam também comprometimento até na nossa aparelhagem orgânica, biológica. A reencarnação é um recurso iluminativo no educandário terrestre de Joana, que proporciona a conquista da plenitude. Em face da rebeldia sistemática do ser humano, que demora para despertar os tesouros imarcessíveis, da consciência de responsabilidade, eis-la que se transforma em uma oficina de consertos e de reparos, através do qual é possível refazer, recomeçar e bendizer. Não estranhes desse modo as ocorrências insistentes dos processos enfermiços. Encontraste no carro fisiológico de acordo com o que és interiormente. Eu vou repetir, porque eu acho essa frase de Joana muito profunda. Encontras-te no carro fisiológico, ou seja, no nosso corpo físico, de acordo com o que somos interiormente. Conforme fixes os hábitos mentais, sociais e morais de comportamento, assim te surgirão as experiências carnais. Paresias, paralisias, disfunções hepáticas e cardíacas, processos degenerativos e amputadores, isquemias e cânceres, tumorações outras e gastralgias, problemas respiratórios e alérgicos ou infecções de qualquer natureza, estão inscritos nos códigos da tua existência espiritual, apresentando-se no corpo somático, a fim de que recuperes a paz desperdiçada e a saúde moral mal baratada, para que possamos recuperar a paz desperdiçada e a saúde moral mal baratada. Nada ocorre na área da saúde que não proceda do espírito, em prova de aformoseamento interior. Assim não te desesperes, mas agravando o mal, nem te entregues à indiferença, ampliando a área do desequilíbrio. Detente a meditar, procurando os recursos terapêuticos próprios e renova-te, cultivando os pensamentos de paz e alegria de viver. Recorda-te sempre da transitoriedade do veículo carnal e da indestrutibilidade da vida, adquirindo confiança em ti mesmo, entregue a Deus que está no comando do universo. Então, que busquemos a meditação, as boas práticas, para que possamos refazer a nossa saúde. Buscando essa conexão com a natureza, por exemplo, desacelerando o nosso tempo, para que possamos ter tempo para cuidar de nós, dessa nossa imensa, infinita bagagem que trazemos, através desse fabuloso canal e veículo que é o corpo físico. E aí conclui Joana, não tendo qualquer dívida em relação ao processo evolutivo, porque nunca antes
se encarnara na Terra, Jesus é o protótipo da saúde integral, jamais se apresentando enfermo ou debilitado, portador de qualquer processo enfermiço. Mesmo quando apupado, azorragado e crucificado, a sua nobreza resplandecia na paz de que se apresentava possuído, convidando-nos todos ao cultivo dos valores imperecíveis da saúde integral. Desses valores que não perecem, que não morrem, e que contribuem para esse aformoseamento do nosso ser. Jesus era o maior e mais importante símbolo dessa saúde integral, dessa conexão perfeita entre a alma e o corpo, não nos aprisionando em demasia nesse corpo, mas reconhecendo a importância dele. Ainda nesse sentido, reforçando a necessidade de cuidarmos da nossa saúde para fugirmos desses mecanismos que nos adoecem, nós vamos trazer uma mensagem do Espírito Marco Prisco nessa obra Glossário Espírita Cristão, cujo convite que Marco Prisco nos faz é para que cuidemos e conservemos o equilíbrio. E assim nessa mensagem intitulada Conserve o Equilíbrio, ele diz: a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Isso está contido no capítulo 19, item 3. E ele diz: sua felicidade começa quando a felicidade dos outros se realiza. E aqui nós podemos dar um adendo. Aqui ele está falando de fugirmos do egoísmo como um recurso para se obter o equilíbrio e, por conseguinte, fugirmos dos nossos adoecimentos. Seu triunfo e libertação depende do esforço desenvolvido para atingir as metas que você objetiva. Cuide do seu íntimo, fiscalize a mente. Exaltação e frieza são estados patológicos e passageiros da emoção. Moderação e discernimento nas realizações expressam convicção e saúde mental. O entusiasmo exagerado deforma a realidade. A afeição desenfreada subscreve perigosos compromissos morais. A paixão partidária impele a injustiças irreparáveis. O esporte desmedido consome preciosas energias. A cegueira religiosa conduz à intolerância criminosa. A vaidade descabida arrasta a situações vergonhosas. A cobiça desvairada leva a loucuras deploráveis. A irreflexão é a geratriz de muitos infortúnios. O pessimismo constante traduz desequilíbrio. A indiferença contumaz revela enfermidade. A crítica renitente é voz da inferioridade. A mordacidade incessante exprime pequenez moral. O desdém a tudo responde como brutalidade. A negligência continuada expressa anomalia mental. A agressividade persistente representa primitivismo. A descrença obstinada reflete animalidade. Os extremos se encontram no infinito. Meio termo não significa acomodação morna. Há a exaltação nascida do discernimento, como manifestação superconsciente da razão. No equilíbrio originário da segurança interior, surge a paz inspiradora da felicidade radiante. Comece a felicidade onde sua realização felicita alguém e guarde a calma na luta, que é sempre um sinal de força e de confiança. Eu acho que Marco Prisco fechou com chave de ouro essa mensagem que nos fala da prevenção, sobretudo, porque como ele fala da busca pelo equilíbrio e nos aponta os extremos, para que, conhecendo
as repercussões dos extremos, nós possamos buscar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, que representa essa acomodação da razão, esse aformoseamento da consciência, que nos direciona nessa estrada tranquila e serena da autorrealização. Assim, com essas mensagens deixadas por Marco Prisco, pela querida e veneranda Joana de Ângeles, nós agradecemos mais uma vez a vocês pela companhia generosa. Mas antes nós vamos fazer o convite de sempre, para que não deixem de conhecer os nossos programas, a grade de programas da Rádio Brasil Espírita. Vão lá no site da Rádio Brasil Espírita, tem enquetes, sugestões de música, sugestões de leitura e tem os diferentes programas feitos com tanto carinho por irmãos de diferentes regiões. Sempre no intuito de nos aproximar das mensagens do alto, das mensagens do Mestre Jesus. Em tempos desafiadores, essas mensagens nos caem como bálsamos a suavizar as nossas dores e feridas. Então, que possamos fazer a nossa parte. Assim, desse modo, nós também fazemos um convite. Aqui no canto do vídeo vocês vão encontrar um QR Code. E através dele vocês vão poder contribuir do jeito que puderem, da forma que quiserem, para que esse projeto consiga seguir o seu propósito de continuar iluminando consciências. Vão lá, acessem, curtam, para que os conteúdos sejam encarados como relevantes. Agradeço mais uma vez a companhia de todos e rogo que, se for da vontade do alto, que possamos estar juntos em mais uma semana aqui no canal da Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação. Beijo no coração de todos, que todos possam ter uma semana de muita paz, sobretudo na companhia do Mestre Jesus, que, segundo a veneranda Joana de Ângeles, mesmo nunca convocado, Jesus jamais sai de nossa companhia. Um beijo, muita paz no coração e muita luz nessa semana. Tchau, tchau.